Alô? Apóstolo Paulo? Tudo bem? Ah, que bom, graças a Deus. Aqui, Apóstolo Paulo, desculpa estar te interrompendo aí, você pode estar ocupado agora, mas eu queria só que você me ajudasse com uma coisa. Eu tô estudando aquele texto da Bíblia lá de 1 Coríntios, que você escreveu a carta aos Coríntios. Isso, carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 11. Você escreveu uma coisa. Isso, esse texto. Você escreveu uma coisa que eu fiquei com uma dúvida, apóstolo Paulo. Será que você podia me dar uma ajudada aqui para me entender o que realmente você queria dizer? Você escreveu assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você consegue me dar assim, um panorama geral só para me entender o que você queria realmente dizer, apóstolo Paulo? Aham, aham. Entendi. Então era isso. Tá explicado. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Oi, gente. Seja muito bem-vindo ao Muito de Cristo, a esse canal que carinhosamente a gente dedica um tempo aqui. O nosso objetivo é falar sobre Cristo. Então, com muito carinho, eu quero convidar você nesse momento a gente estudar um pouquinho sobre a palavra do Senhor mais uma vez. Eu adoro compartilhar sobre a palavra do Senhor e eu quero fazer isso com você e estou transformando aqui esse canal em uma comunidade para que a gente possa compartilhar junto sobre a palavra do Senhor. E brincadeira à par, 1 Coríntios diz assim, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Coríntios e ele escreveu exatamente sobre isso. Quando eu era criança, estou lendo aqui na minha Bíblia, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. É muito interessante refletir sobre o que Paulo estava falando e sobre essa carta e sobre a orientação que Paulo dá para a igreja aos Coríntios. E uma das coisas que Paulo enfatiza nesse ensino e uma das coisas que nós conseguimos identificar é que atitude é uma questão de escolha. E escolha é um dos dilemas dos dias atuais. Para você, o que é uma escolha? Sabe, no dicionário, a palavra escolha significa ato ou efeito de escolher, seleção, preferência, opção, preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Isso é uma escolha. Escolha é o contrário de determinação, é o contrário de imposição, é o contrário de estipulação. Você escolhe o que você quer fazer. Na nossa vida é assim, você escolhe o que você quer fazer hoje, né? Na sua profissão. Antes, os pais escolhiam as profissões que os filhos iriam seguir, a carreira profissional que o filho ia seguir. Hoje não, hoje você escolhe o que você quer fazer da sua vida, com o que você quer trabalhar, com o que você quer exercer como atividade profissional. Antigamente, as pessoas, quando nasciam, elas já eram comprometidas uma para outra. Então, as pessoas não tinham o poder de escolha. Hoje não. Hoje você escolhe se você quer casar, se você não quer casar, com quem você quer casar. As escolas, antes, as crianças nem tinham muitas opções de estudo. Hoje, você pode escolher em qual escola, qual curso que você quer fazer, qual faculdade que você vai fazer. Você tem N opções para que você possa escolher. Roupa. Você escolhe qual a roupa que você quer comprar, qual a roupa que você quer vestir. Quando nós pensamos em comida, você escolhe o que você vai comer. Já viu quando você entra no shopping? Você entra na praça de alimentação, meu Deus, que sofrimento. Porque para quem gosta de comer igual eu, quando você chega na praça de alimentação num shopping, você vê todas aquelas opções, todos aqueles restaurantes, você fala, não vou conseguir comer tudo que eu quero aqui. Vou gastar dias para poder experimentar todas as comidas. Mas isso deixa claro para cada um de nós que nós temos o poder de escolha. Você já pensou que hoje você tem tanto direito de escolher as coisas que você pode inclusive escolher não escolher? Você pode escolher não decidir as coisas, você pode simplesmente dizer, eu não vou tomar nenhuma decisão, até esse poder você tem. Mas é engraçado falar sobre isso, que hoje você tem tanto poder na sua mão de escolha, que você pode inclusive escolher a não amar a Deus. Você pode escolher não seguir a Jesus Cristo.
Tem uma frase de um poeta chileno que diz assim, olha, que você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Nossa história de vida, ela é como uma plantação. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu a carta aos Coríntios, do texto que nós lemos de 1 Coríntios, ele escreveu uma outra carta, que é a carta de Gálatas, aos Gálatas. No capítulo 6, o verso 7, Paulo disse assim, olha, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos ceifar. Estou trazendo com as minhas palavras. Então, tudo que você semear, você vai ceifar. Cada dia na nossa vida, nós plantamos alguma coisa. Isso acontece em cada segundo da nossa vida. Mas tudo aquilo que nós plantamos, nós também vamos semear. Existe um francês que escreveu uma coisa que ele disse assim, olha, o futuro é o passado em preparação. Preste atenção nisso. O futuro é o passado em preparação. Nós temos vivido hoje, e esse é o motivo de eu querer compartilhar essa palavra, compartilhar esse momento de devocional com você. Nós temos vivido um período que nós chamamos da era da permissividade, né? A permissividade é algo muito perigoso e que está hoje muito ativo nos nossos dias atuais. E a Bíblia nos mostra um exemplo muito claro de permissividade. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, o verso 12 ao verso 17. A Bíblia vai falar de um homem chamado Eli. Eli era um sacerdote no meio do povo de Israel. O sacerdote era aquele homem que trabalhava para o serviço do Senhor. Ele servia ali no santuário, no templo. E esse homem chamado Eli, ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e o outro filho se chamava Finéias. Esses 2 filhos de Eli, eles estavam praticando, eles estavam tendo uma postura que era muito questionada pelas pessoas ao redor, e o próprio Eli percebeu que o comportamento desses 2 filhos, que também serviam como sacerdotes, era um comportamento inadequado. Aqueles 2 filhos faziam escolhas erradas, escolhas que estavam indo na contramão dos padrões de Deus. Mas por eles serem filhos do sacerdote, eles se achavam no direito de terem certas regalias, né? Porém, Deus, ele não se agradou do que eles faziam e tampouco se agradou das atitudes de Eli, que era o pai daqueles 2 jovens. Porque, mesmo Eli sabendo o que os seus filhos estavam fazendo, ele permitia que os seus filhos continuassem com aquela prática que desagradava o coração do Senhor. A palavra do Senhor diz em Romano, o próprio apóstolo Paulo escreveu isso no livro de Romanos, no capítulo 6, que ele diz assim, olha, o salário do pecado, ou seja, o salário das escolhas erradas, das transgressões, do erro, é a morte. O salário do pecado é a morte. Ninguém brinca com o pecado sem experimentar as consequências. Isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisa estar muito claro para nós. E quando eu estava lendo sobre essa passagem do apóstolo Paulo, eu fiquei pensando sobre isso. Não tem como a gente brincar com o pecado sem experimentar as consequências. Por isso é muito perigoso, né? Os nossos pais, os mais antigos, falavam sobre isso. Menino, olha, quem brinca com fogo sabe o que acontece, né? Então, nós precisamos entender que a permissividade tem feito as pessoas serem tolerantes com o pecado, tolerantes com o erro, tolerantes com a transgressão. Mas Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas e Deus vê todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. Não há nada que passe e que aconteça conosco sem que o Senhor saiba. Não adianta achar, é porque eu estou aqui dentro de 4 paredes, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não, não. Deus, ele está presente em todos os lugares e ele consegue contemplar e ver. E ele está vendo todas as ações que eu faço, seja publicamente ou seja no privado. O padrão de Deus é apenas um, é sim, sim ou não, não. E existe uma palavra que é muito importante para o nosso Deus, essa palavra se chama integridade. Integridade, eu não sei se você sabe, integridade significa inteiro. É alguém que é irrepreensível na sua
conduta. E o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos inteiros, sejamos irrepreensíveis na nossa conduta, ou seja, que não há nada que nos condene, que nos desaprove. O padrão de Deus é o padrão que nós precisamos estabelecer para as nossas vidas, independente de onde nós estivermos. Nós temos que viver segundo o padrão de Deus, que é o padrão correto, é aquilo que Deus espera para a humanidade. É muito interessante porque a gente tem um hábito de fazer aquela oração, Pai nosso que estais nos céus, né? E a gente faz a oração e diz, seja feita a tua vontade. Mentira! Mentira, porque na oração a gente fala assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí no final a gente diz, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus para nós é uma. A questão é, nós temos realmente escolhido fazer a vontade de Deus? Nós estamos escolhendo, você está escolhendo fazer a vontade de Deus? Ou essa oração é só uma oração de meras palavras? Será que essas palavras são verdadeiras? Seja feita a tua vontade. Quando você faz essa oração, quando você coloca isso para fora, isso é só uma palavra solta ou isso está no seu coração? Seja feita a tua vontade. Se é para fazer a vontade de Deus, temos que entender que Deus tem um padrão. E Deus espera que nós sejamos íntegros, sejamos inteiros em todas as áreas da nossa vida. 1 Tessalonicenses foi uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre algumas coisas e ele diz assim, olha, porém, vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. E aí ele termina dizendo assim, a vossa santificação. Então, se nós oramos, seja feita a tua vontade, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, olha, a vontade de Deus é a nossa santificação. Qual que é o significado do termo santificação? Tem dois aspectos importantes quando nós falamos de santificação. Nós estamos falando de separação e nós estamos falando de dedicação. Separar-se de alguma coisa e dedicar-se para algum propósito. Isso é santificação. Então, quando nós entendemos o que é integridade, entendemos qual que é a vontade de Deus, nós podemos unir essas duas coisas. A vontade de Deus é que nós venhamos buscar a santificação, ou seja, buscar nos separar daquilo que é errado, nos separar daquilo que entristece o coração do Senhor, nos separar daquilo que é mal e venhamos nos dedicar para aquilo que agrada o coração do Senhor, para aquilo que é certo, para aquilo que é honesto, para aquilo que é justo. Sabe? Ninguém obriga você a fazer as suas escolhas. Você é que é responsável por essas escolhas. E nós vemos algumas passagens na Bíblia, por exemplo, no livro de Josué. Josué foi um dos grandes homens que a Bíblia nos diz no Antigo Testamento. E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 15, ali no capítulo 24 vai falar sobre a história de Josué de uma forma geral, quando ele estava próximo do fim da sua vida. E Josué, ele trouxe uma palavra para o povo de Israel, para a nação do povo de Israel, e ele disse uma série de coisas para o povo de Israel. E ele disse para eles, olha, vocês podem escolher a quem vocês querem servir, vocês podem escolher qual caminho que vocês querem seguir, qual é a estrada que vocês querem percorrer. Mas ele diz assim, olha, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deixou muito claro qual que era a escolha, mesmo no final da sua vida, qual que era a escolha que ele tinha. Ele diz, olha, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque seja feita a sua vontade, Pai. E a vontade do Senhor é que nós sejamos íntegros, que venhamos buscar a santificação. Outra passagem interessante, no livro de Êxodo, também no Antigo Testamento, o povo de Israel, em um outro episódio, junto com Moisés, o povo de Israel também fez uma escolha. E a Bíblia diz que eles escolheram seguir a Deus, escolheram fazer a vontade do Senhor. Sabe, você é livre
para fazer todas as suas escolhas, mas você está sujeito às consequências. Então, guarde essa palavra no seu coração. Olha, sempre que você for escolher alguma coisa, tomar uma decisão, ir por um caminho, entenda, você é livre para fazer a sua escolha, mas você está sujeito às consequências da sua escolha. Hoje eu quero te fazer um convite. Escolha a Cristo. Escolha fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. Escolha fazer a vontade de Deus. E eu termino fazendo uma frase, deixando uma frase no seu coração. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Pense um pouco sobre isso, reflita sobre isso. Em nome de Jesus, eu quero abençoar você neste momento. Hoje eu não fiz uma oração inicial e deixei para fazer essa oração no final. Quero fazer essa oração com você agora. E eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Aonde você estiver, se você puder, curvar a sua cabeça e você refletir sobre essas palavras que agora eu quero fazer junto com você. Eu quero convidar você, feche os seus olhos se você puder e eu quero orar nesse momento. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o direito de podermos escolher, de decidir aquilo que nós queremos fazer. Nós somos livres para escolher um esposo, uma esposa, para escolher um trabalho, para escolher uma roupa, para escolher uma faculdade, um curso, para escolher uma cidade aonde nós vamos morar. Somos livres para escolher um carro, somos livres, ó Deus, para efetuarmos as escolhas, seja em qualquer área da nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos dotou com essa capacidade de podermos escolher as coisas e isso não foi tirado de nós, ó Pai. Hoje temos essa liberdade. Mas uma coisa importante é que o Senhor também deixa para nós uma escolha entre seguir o Senhor ou não, entre buscar fazer a sua vontade ou não. Nós oramos a oração do Pai Nosso e declaramos, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes, na prática, o que nós buscamos fazer é aquilo que nós queremos, aquilo que está no nosso coração. Mas nesse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine a fazer aquilo que é a sua vontade, a buscar aquilo que está no coração do Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Nos ensina, Pai, a fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, dizendo, olha, que a vontade do Senhor é a nossa santificação, que venhamos buscar a santificação, buscar nos separar, buscar estar dedicados, ó Deus, a buscar a integridade segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Aqui tem pessoas que estão assistindo esse vídeo e eu não sei como está cada um deles, mas eu sei que o Senhor fala ao meu coração, enche o meu coração de esperança e me alimenta com a tua palavra. Que eu aqui seja um instrumento, que a tua palavra, Deus, alcance o coração dessas pessoas, independente do momento que elas estão assistindo, e que o Senhor possa trazer essa verdade no coração de cada uma dessas pessoas e que o Senhor abençoe não só este que está assistindo, esta pessoa que está assistindo, mas abençoe também a sua família, o seu lar. Eu oro e peço ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa palavra falou ao seu coração, se essas mensagens têm sido bênção para você, eu quero te fazer um pedido. Na verdade, eu quero te fazer 3 pedidos neste momento. Se é para pedir, tem que pedir direito, então eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro, que você se inscreva nesse canal. Assim, toda vez que eu publicar, colocar alguma mensagem, divulgar, compartilhar alguma coisa, você vai receber isso rapidamente. Segundo, se isso foi bênção para a sua vida, que você clique aqui e dê um joinha, ou seja, sinalize que você gostou disso. Se possível, escreva nos comentários alguma coisa, compartilhe comigo de onde você está assistindo esse vídeo, se essa mensagem foi importante, se alguma coisa falou ao seu coração e, se possível, que você compartilhe isso com outras pessoas. Eu te agradeço pela sua atenção, pelo tempo que você dedica para estar aqui junto comigo nesse momento e até o nosso próximo vídeo.